No início da década de 1990, a cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná, vivia um período típico de verão. Praias cheias, turistas circulando pelas ruas e eventos públicos que reuniam moradores e visitantes. Foi nesse cenário aparentemente comum que a história de Leandro Bossi começou, uma história que atravessaria décadas sem respostas claras e se transformaria em um dos casos mais marcantes de desaparecimento infantil no Brasil. Leandro tinha apenas 7 anos de idade e vivia com a família em Guaratuba, em uma rotina simples, como a de tantas outras crianças da cidade. Nada indicava que aquele dia específico entraria para sempre na memória coletiva do lugar. No dia 15 de fevereiro de 1992, Guaratuba recebia um evento público com música e apresentações, atraindo famílias inteiras. Era um ambiente movimentado, barulhento e aparentemente seguro, onde crianças circulavam livremente enquanto adultos conversavam e assistiam ao show. Em meio a essa multidão, Leandro foi visto pela última vez. O desaparecimento não foi imediato, não houve um grito, uma cena clara ou algo que chamasse atenção naquele momento. Foi justamente essa ausência de um instante exato que tornou tudo ainda mais confuso. Quando perceberam que Leandro não estava mais por perto, iniciou-se uma busca desesperada que rapidamente mobilizou familiares, amigos e moradores da cidade. As primeiras horas após o desaparecimento foram marcadas por incerteza e esperança. A ideia inicial era de que o menino pudesse ter se afastado, se perdido ou sido levado por engano para algum outro ponto da cidade. Guaratuba, apesar de pequena, recebia muitos turistas, o que aumentava a sensação de desorganização e dificultava a identificação de quem realmente fazia parte da rotina local e quem estava apenas de passagem. Conforme o tempo avançava e Leandro não aparecia, a preocupação se transformava em angústia, e o que antes parecia um simples desencontro começou a ganhar contornos mais graves. As buscas se intensificaram rapidamente. Equipes foram mobilizadas para vasculhar ruas, áreas próximas à praia, terrenos afastados e regiões de mata. Voluntários se uniram à família, formando correntes humanas e espalhando informações de boca em boca. Cartazes improvisados começaram a surgir, e o nome de Leandro passou a ser repetido constantemente. A cidade, que até então vivia um clima de verão, foi tomada por um sentimento coletivo de apreensão. Cada hora sem notícias aumentava o peso da pergunta que ninguém queria formular em voz alta: e se algo mais sério tivesse acontecido? Nos dias seguintes, a atenção das autoridades se voltou oficialmente para o caso. A polícia iniciou investigações formais, colheu depoimentos e tentou reconstruir os últimos momentos em que Leandro foi visto. No entanto, a ausência de testemunhas diretas e a falta de um ponto preciso onde o menino teria desaparecido dificultaram desde o início qualquer linha clara de investigação. Não havia sinais de luta, pedidos de socorro ou pistas materiais evidentes. Tudo o que existia eram relatos fragmentados, lembranças imprecisas e a dor crescente da família. À medida que o caso se espalhava pela região, a imprensa local começou a noticiar o desaparecimento, levando a história além dos limites de Guaratuba. O nome de Leandro Bossi passou a ser conhecido em outras cidades do Paraná, e a pressão por respostas aumentou. No entanto, apesar da mobilização inicial, os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses, sem que o paradeiro do menino fosse esclarecido. A esperança de encontrá-lo com vida começou a se misturar com o medo do pior, criando um silêncio pesado que se instalou na rotina da família. Esse silêncio inicial, marcado pela falta de respostas concretas, foi o primeiro elemento que transformou o desaparecimento de Leandro Bossi em algo maior do que um caso isolado. Ele se tornou o início de uma longa história de dúvidas, investigações falhas, decisões questionadas e um sentimento persistente de que algo fundamental havia sido perdido junto com o menino naquela noite de fevereiro. E assim, sem um desfecho e sem explicações claras, o caso começava a entrar para a lista de mistérios que o tempo tentaria, sem sucesso, apagar. Com o passar dos dias após o desaparecimento de Leandro Bossi, a sensação de urgência começou a dar lugar a um cenário mais sombrio e complexo. A cidade de Guaratuba, que inicialmente havia se mobilizado de forma espontânea, passou a conviver com a presença constante de policiais, viaturas e equipes de busca. O caso já não era tratado apenas como o sumiço de uma criança que poderia ter se perdido, ele começava a ser encarado como um possível crime, embora nenhuma prova concreta ainda apontasse para isso. Essa mudança de percepção marcou profundamente a forma como a investigação passou a ser conduzida. As buscas se expandiram para áreas mais distantes, incluindo regiões de mata,
terrenos baldios e locais pouco frequentados. A geografia da cidade, cercada por áreas naturais extensas, dificultava o trabalho das equipes, que dependiam em grande parte de denúncias e informações da população. Cada nova pista gerava expectativa, mas quase sempre terminava em frustração. Objetos encontrados eram analisados, locais eram revistados, mas nada levava diretamente a Leandro. A ausência de resultados concretos começava a desgastar não apenas os investigadores, mas principalmente a família, que vivia entre a esperança e o desespero. Nesse período, começaram a surgir rumores e boatos, algo comum em cidades menores quando um caso ganha grande repercussão. Comentários sobre pessoas suspeitas, histórias não confirmadas e versões contraditórias passaram a circular, muitas vezes sem qualquer base factual. Embora algumas dessas informações tenham sido comunicadas à polícia, a maioria se mostrou inconsistente ou impossível de comprovar. Ainda assim, esses boatos contribuíram para criar um ambiente de medo e desconfiança entre os moradores, que passaram a observar uns aos outros com mais cautela. Enquanto isso, a imprensa ampliava a cobertura. O desaparecimento de Leandro começou a ser noticiado por veículos de comunicação de maior alcance, levando o caso para além do litoral paranaense. Reportagens destacavam a pouca idade da vítima, a falta de pistas e o sofrimento da família. Essa exposição trouxe visibilidade, mas também aumentou a pressão sobre as autoridades, que passaram a ser cobradas por respostas rápidas em um cenário onde quase não havia elementos concretos para avançar. A família de Leandro, especialmente os pais, se viu no centro de uma tensão que misturava solidariedade e curiosidade pública. Entrevistas eram concedidas na esperança de que alguém reconhecesse o menino ou se lembrasse de algo relevante. Cada apelo era um pedido para que qualquer detalhe, por menor que fosse compartilhado. Ao mesmo tempo, o desgaste emocional era visível. A rotina familiar foi completamente interrompida, substituída por dias de espera, noites sem dormir e a angústia constante de não saber o que havia acontecido. Conforme o tempo avançava sem resultados, surgia um sentimento coletivo de impotência. As buscas oficiais começaram a diminuir de intensidade, algo que frequentemente acontece quando não surgem novas pistas. No entanto, para a família, o tempo não trazia alívio, apenas aprofundava a dor. A ausência de um desfecho impedia qualquer forma de luto ou aceitação. Leandro continuava desaparecido, não apenas fisicamente, mas também no campo das respostas. Esse período inicial da investigação revelou uma fragilidade que marcaria todo o caso nos anos seguintes: a dificuldade de lidar com um desaparecimento infantil em um contexto de poucos recursos investigativos e grande pressão pública. O caso começava, lentamente, a se afastar da possibilidade de uma solução rápida e entrava em um território onde o tempo passaria a ser tanto um inimigo quanto uma testemunha silenciosa. E assim, sem pistas concretas e com muitas perguntas em aberto, o desaparecimento de Leandro Bossi começava a se transformar em um mistério duradouro, cuja complexidade só aumentaria com os acontecimentos que ainda estavam por vir. À medida que os meses se passaram sem qualquer informação concreta sobre o paradeiro de Leandro Bossi, o caso começou a perder espaço nas manchetes, mas não na memória da família. Enquanto a rotina da cidade tentava retomar uma aparência de normalidade, dentro da casa de Leandro o tempo parecia ter parado. Cada dia sem notícias reforçava a sensação de abandono e a ideia de que, aos poucos, o desaparecimento estava sendo empurrado para o esquecimento. Esse afastamento da atenção pública foi um dos fatores que mais marcou esse período, pois coincidiu com a diminuição visível das ações de busca e investigação. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros indícios de que o caso poderia nunca ser solucionado de forma tradicional. A falta de provas materiais, testemunhas diretas ou registros confiáveis tornava qualquer avanço extremamente difícil. A polícia continuava a receber informações esporádicas, mas nenhuma delas se sustentava após verificação. Muitas pistas levavam a becos sem saída, reforçando a sensação de que algo fundamental havia sido perdido logo nos primeiros dias após o desaparecimento. No ano seguinte, em 1993, uma nova reviravolta trouxe esperança e confusão ao mesmo tempo. Uma ossada foi encontrada em uma região próxima àquela onde, meses antes, havia sido localizado o corpo de outro menino desaparecido na cidade. Diante da proximidade geográfica e do contexto, surgiu a possibilidade de que aqueles restos mortais pudessem pertencer a Leandro. A notícia causou impacto imediato na família e reacendeu o interesse público no caso.
Após tanto tempo sem respostas, a possibilidade de uma identificação parecia, ao menos, oferecer algum tipo de encerramento. O pai de Leandro foi chamado para reconhecer objetos encontrados junto à ossada, incluindo peças de roupa. Em meio ao sofrimento e à pressão emocional, ele reconheceu aquelas vestimentas como sendo semelhantes às usadas pelo filho no dia do desaparecimento. Esse reconhecimento, embora compreensível diante do contexto, ocorreu em um cenário de extrema fragilidade emocional. Para a família, aquilo parecia finalmente trazer uma resposta, ainda que dolorosa. No entanto, essa esperança logo se transformaria em mais um capítulo de frustração. Exames realizados posteriormente indicaram que a ossada não pertencia a Leandro, mas sim a uma menina. Essa informação caiu como um choque devastador. Além de perder novamente a possibilidade de um desfecho, a família passou a conviver com a sensação de que erros graves haviam sido cometidos durante o processo de investigação. O que deveria ter sido um momento de esclarecimento acabou ampliando ainda mais as dúvidas. Esse episódio marcou profundamente a trajetória do caso. A partir dali, o desaparecimento de Leandro Bossi passou a ser associado a falhas investigativas e decisões precipitadas, que comprometeram a confiança da família nas autoridades. A identificação equivocada da ossada não apenas atrasou qualquer avanço real, como também alimentou a percepção de que o caso não estava recebendo o cuidado necessário. Enquanto isso, o contexto da cidade de Guaratuba se tornava ainda mais complexo. Outros casos envolvendo crianças começaram a ganhar atenção, e o desaparecimento de Leandro passou a ser comparado e, em certos momentos, ofuscado por investigações que tomaram proporções ainda maiores. Essa sobreposição de casos contribuiu para que a história de Leandro fosse gradualmente empurrada para um segundo plano, apesar de nunca ter sido oficialmente resolvida. Esse período consolidou o desaparecimento de Leandro Bossi como algo mais do que um caso sem solução. Ele passou a simbolizar uma sequência de erros, lacunas e oportunidades perdidas, que transformaram a busca por respostas em uma espera prolongada e dolorosa. E, mesmo sem um corpo ou uma explicação definitiva, o caso seguia vivo, carregando consigo o peso de tudo o que não havia sido esclarecido até então. Com o avanço dos anos, o desaparecimento de Leandro Bossi passou a ser inevitavelmente associado a um contexto ainda mais amplo e delicado vivido em Guaratuba no início da década de 1990. A cidade, que já carregava o trauma de um menino desaparecido sem respostas, se viu mergulhada em uma sequência de acontecimentos que ampliaram o medo coletivo e reforçaram a sensação de insegurança. Outros casos envolvendo crianças passaram a ocupar o centro das atenções, e o nome de Leandro começou a ser citado como parte de um período marcado por falhas, suspeitas e narrativas controversas. Nesse cenário, o desaparecimento de outro menino, ocorrido meses depois, ganhou enorme repercussão nacional e acabou se tornando o foco principal das investigações e da cobertura da mídia. Esse novo caso mobilizou autoridades, imprensa e opinião pública de forma intensa, criando uma narrativa que rapidamente ultrapassou os limites do município. Como consequência, o caso de Leandro Bossi passou a ser tratado como secundário, mesmo permanecendo oficialmente sem solução. Para a família, essa mudança de foco foi sentida como um abandono silencioso, uma sensação de que a busca por respostas havia sido interrompida antes de ser concluída. A associação entre os casos passou a gerar especulações, algumas delas sem qualquer comprovação concreta. Comentários sobre possíveis conexões, padrões e responsáveis começaram a circular, tanto entre moradores quanto em espaços informais de debate. Embora essas hipóteses nunca tenham sido confirmadas oficialmente no caso de Leandro, elas contribuíram para criar um ambiente de confusão e incerteza, no qual fatos e suposições frequentemente se misturavam. Esse excesso de versões acabou dificultando ainda mais a compreensão do que realmente havia acontecido. Enquanto isso, a investigação sobre o desaparecimento de Leandro permanecia praticamente estagnada. Sem novas provas, sem testemunhas surgindo e com recursos direcionados a outros processos, o caso entrou em uma espécie de limbo institucional. Não foi oficialmente encerrado, mas também não avançava. Para a família, isso significava viver em um estado permanente de espera, sem respostas e sem perspectivas de esclarecimento. O impacto emocional dessa fase foi profundo. A ausência de notícias concretas impedia qualquer forma de encerramento psicológico. A cada nova informação divulgada sobre outros casos, a família de Leandro era forçada a reviver a própria dor, sempre com a esperança de que, de alguma forma,
aquilo pudesse levar a uma resposta sobre o destino do menino. No entanto, essa esperança quase sempre era seguida por mais silêncio. Com o passar do tempo, o nome de Leandro Bossi começou a ser lembrado principalmente em retrospectivas, reportagens especiais ou comparações com outros desaparecimentos da época. Sua história passou a representar não apenas a tragédia de uma criança desaparecida, mas também as limitações de um sistema investigativo que, naquele período, não dispunha dos recursos tecnológicos e estruturais necessários para lidar com casos dessa complexidade. Esse apagamento gradual não significou esquecimento total, mas consolidou o caso como um verdadeiro cold case. Um episódio que permanecia oficialmente aberto, porém sem movimentação real, sustentado apenas pela memória da família e por registros dispersos. Assim, o desaparecimento de Leandro Bossi seguia atravessando os anos como uma sombra silenciosa, sempre presente, mas cada vez mais distante de uma solução concreta. Durante os anos que se seguiram, o caso Leandro Bossi passou a existir quase exclusivamente na memória da família e em registros oficiais pouco revisitados. Sem novas pistas e sem avanços concretos, o desaparecimento foi sendo engolido pelo tempo, enquanto a vida seguia seu curso para o restante da sociedade. Para os familiares, no entanto, o tempo não funcionava como cura, mas como um peso acumulado. Cada ano que passava reforçava a sensação de que a verdade estava se afastando, soterrada por decisões antigas e pela falta de continuidade nas investigações. Nesse período de silêncio institucional, a família de Leandro manteve viva a busca por respostas da forma que conseguia. Sempre que surgia alguma oportunidade de reabrir o debate, eles se manifestavam, concediam entrevistas e cobravam explicações. O sentimento predominante era de que o caso havia sido tratado com descuido nos momentos mais decisivos, especialmente nos primeiros dias após o desaparecimento, quando a chance de encontrar pistas era maior. Essa percepção alimentava uma dor constante, misturada à indignação por tudo que não havia sido feito. Ao mesmo tempo, o caso começou a ser lembrado de maneira fragmentada em discussões mais amplas sobre desaparecimento infantil no Brasil. O nome de Leandro surgia como exemplo de uma geração de casos marcados pela ausência de tecnologia adequada, falhas na preservação de evidências e dificuldade de integração entre diferentes órgãos de investigação. Embora essas discussões ajudassem a contextualizar o ocorrido, elas raramente traziam algo novo que pudesse avançar no esclarecimento do que realmente aconteceu com o menino. A cidade de Guaratuba também carregava esse passado de forma silenciosa. Para muitos moradores, o desaparecimento de Leandro era lembrado como uma história triste, associada a um período conturbado da cidade. Para outros, especialmente os mais jovens, o caso passou a ser apenas uma referência distante, conhecida mais por comentários esporádicos do que por detalhes concretos. Essa distância geracional contribuiu para que o caso fosse, aos poucos, se transformando em um mistério quase abstrato, desvinculado de uma narrativa clara. Mesmo assim, o processo nunca foi oficialmente encerrado. Arquivos permaneceram guardados, documentos foram preservados e o nome de Leandro continuava presente nos registros policiais como um desaparecimento não solucionado. Essa permanência burocrática mantinha uma pequena chama de esperança. A de que, algum dia, novas ferramentas ou novas abordagens pudessem trazer à tona informações que haviam passado despercebidas no passado. Esse longo intervalo sem respostas consolidou o caráter de cold case do desaparecimento de Leandro Bossi. Não se tratava mais apenas de descobrir onde ele estava, mas de entender como uma criança pôde desaparecer em um evento público, em plena luz de uma cidade movimentada, sem que houvesse uma explicação convincente até décadas depois. E enquanto o silêncio se estendia, o caso permanecia como um lembrete incômodo de que algumas histórias ficam suspensas no tempo, aguardando um momento futuro para serem revisitadas com novos olhos e novas possibilidades de verdade. Foi somente décadas depois que o caso Leandro Bossi voltou a ganhar atenção de forma mais consistente, impulsionado por avanços tecnológicos que não existiam na época do desaparecimento. A criação de bancos genéticos e o aprimoramento dos exames de DNA abriram uma possibilidade inédita: reavaliar materiais antigos que, por limitações técnicas, nunca haviam sido analisados com precisão suficiente. Esse novo contexto reacendeu a esperança da família, que, após tantos anos de espera, via surgir uma chance real de obter alguma resposta concreta. As autoridades do Paraná iniciaram um processo de revisão de casos antigos envolvendo o desaparecimento de crianças, e o nome de Leandro Bossi passou a integrar oficialmente essa lista. Fragmentos ósseos que haviam sido recolhidos anos antes,
mas que permaneceram sem identificação conclusiva, foram submetidos a novos exames. Diferentemente do passado, agora existiam métodos capazes de comparar material genético mesmo em condições degradadas, algo impensável no início da década de 1990. A coleta de material genético de familiares foi um passo decisivo nesse processo. A mãe de Leandro forneceu amostras de DNA que permitiram a comparação mitocondrial, técnica utilizada quando não há material genético direto suficiente da vítima. Esse procedimento, embora técnico, carregava um enorme peso emocional. Para a família, cada etapa representava a possibilidade de finalmente encerrar décadas de incerteza, mas também o risco de confirmar aquilo que sempre temeram. Quando os resultados começaram a ser consolidados, as autoridades anunciaram que fragmentos ósseos analisados apresentavam compatibilidade genética com a família de Leandro. A confirmação, divulgada oficialmente anos depois, indicou com altíssimo grau de certeza que aqueles restos mortais pertenciam ao menino desaparecido em 1992. Essa revelação marcou um ponto de virada no caso, encerrando uma das principais dúvidas que havia persistido por décadas: se Leandro estava vivo ou não. Apesar da importância dessa identificação, ela não trouxe todas as respostas esperadas. O local exato onde os fragmentos foram encontrados não foi detalhado publicamente, e não houve uma reconstrução clara das circunstâncias que levaram à morte do menino. A confirmação genética solucionou apenas uma parte do mistério, deixando em aberto as perguntas mais difíceis: o que aconteceu entre o desaparecimento e o desfecho final, e quem foi responsável por isso? A reação da família foi marcada por sentimentos contraditórios. Por um lado, havia o alívio de finalmente ter uma confirmação científica, algo que permitia iniciar um processo de luto que havia sido interrompido por décadas. Por outro, surgia a revolta ao perceber que essa resposta poderia ter sido alcançada muito antes, caso os recursos atuais estivessem disponíveis ou se o caso tivesse recebido maior atenção ao longo dos anos. Esse momento evidenciou como o tempo pode ser cruel em investigações desse tipo. A verdade, quando finalmente veio à tona, chegou tarde demais para esclarecer responsabilidades ou permitir uma investigação completa dos acontecimentos. Ainda assim, a identificação genética trouxe o caso de Leandro Bossi de volta ao centro do debate público, reforçando sua importância histórica e revelando como histórias esquecidas podem ressurgir quando a ciência avança e a memória coletiva se recusa a desaparecer. Com a confirmação oficial da identidade de Leandro Bossi por meio do exame de DNA, o caso entrou em uma nova fase, marcada menos pela busca e mais pela reflexão sobre tudo o que havia falhado ao longo do caminho. A identificação dos restos mortais não significou a solução do crime, mas expôs de forma definitiva as lacunas da investigação original. A ausência de respostas claras sobre como, quando e por quem Leandro foi morto transformou o caso em um símbolo de impunidade e negligência institucional. Juristas e especialistas em segurança pública passaram a citar o caso Leandro Bossi como exemplo das limitações estruturais das investigações no Brasil nos anos 1990. A falta de integração entre estados, a precariedade dos registros de pessoas desaparecidas e a inexistência de um banco nacional de DNA contribuíram para que informações cruciais se perdessem com o tempo. Muitos dados coletados nos primeiros meses simplesmente desapareceram ou se tornaram inutilizáveis devido ao armazenamento inadequado. A polícia reconheceu oficialmente que, com o passar dos anos, as chances de responsabilizar alguém haviam diminuído drasticamente. Testemunhas envelheceram, algumas morreram, outras já não lembravam detalhes importantes. Possíveis suspeitos nunca formalmente investigados seguiram suas vidas sem qualquer questionamento judicial. O tempo, que deveria ajudar a esclarecer os fatos, acabou se tornando o maior aliado do silêncio. Para a família, essa constatação foi especialmente dolorosa. A confirmação da morte de Leandro trouxe um tipo de encerramento emocional, mas também reforçou a sensação de injustiça. A mãe do menino declarou em entrevistas que nunca buscou vingança, apenas a verdade. O que mais a angustiava não era apenas a perda do filho, mas a percepção de que o sistema falhou em protegê-lo e em buscar justiça quando ainda havia tempo. A repercussão do caso reacendeu discussões sobre políticas públicas voltadas para crianças desaparecidas. Organizações civis e grupos de apoio a familiares pressionaram autoridades por mudanças, citando Leandro como um dos muitos casos que poderiam ter tido desfechos diferentes com protocolos mais eficientes. O nome do menino passou a ser lembrado em campanhas educativas e debates sobre a importância da resposta rápida nas primeiras horas após um desaparecimento.
Mesmo sem um culpado identificado, o caso Leandro Bossi deixou um legado importante. Ele ajudou a impulsionar melhorias nos procedimentos de investigação, no registro de desaparecimentos e na criação de bancos de dados genéticos. Ainda que essas mudanças não tenham chegado a tempo para Leandro, elas se tornaram fundamentais para evitar que outras famílias enfrentassem décadas de espera, dúvidas e sofrimentos sem respostas. Com o passar dos anos, o caso Leandro Bossi deixou de ser apenas uma investigação policial arquivada e passou a ocupar um espaço permanente na memória coletiva do país. Programas jornalísticos, reportagens especiais e séries documentais voltaram a revisitar o desaparecimento do menino, sempre destacando o intervalo cruel entre o sumiço em 1992 e a identificação de seus restos mortais décadas depois. Cada nova reportagem reacendia o debate público e reforçava a percepção de que algo essencial havia sido perdido no caminho da investigação. A opinião pública passou a questionar não apenas quem teria sido responsável pela morte de Leandro, mas também como o sistema permitiu que o caso permanecesse sem solução por tanto tempo. O silêncio oficial foi interpretado por muitos como descaso, enquanto outros apontavam limitações técnicas e estruturais da época como fatores determinantes. Ainda assim, a sensação predominante era de que o menino havia sido esquecido por anos, até que a ciência moderna fosse capaz de devolver-lhe um nome. Teorias e especulações continuaram circulando, especialmente nas regiões próximas ao local do desaparecimento. Algumas pessoas acreditavam que Leandro poderia ter sido vítima de um crime oportunista, enquanto outras levantavam hipóteses envolvendo redes criminosas mais complexas. Nenhuma dessas versões, porém, conseguiu ser comprovada. A ausência de provas materiais e de testemunhos confiáveis transformou o caso em um terreno fértil para rumores, muitos deles alimentados pela dor coletiva e pela necessidade humana de encontrar sentido para o que nunca foi explicado. A família, mesmo após a confirmação da morte, manteve uma postura firme de cobrança por respostas. Em entrevistas, os familiares afirmavam que aceitar o luto não significava aceitar o esquecimento. Eles defendiam que o nome de Leandro continuasse sendo lembrado não como estatística, mas como um alerta permanente sobre a importância da proteção à infância e da eficiência nas investigações de desaparecimentos. Especialistas em criminologia passaram a citar o caso como um exemplo clássico de como o tempo pode comprometer irremediavelmente uma apuração. Cada ano sem resposta representava provas que se degradavam, memórias que se apagavam e oportunidades perdidas. O caso Leandro Bossi passou a ser estudado não apenas pelo que aconteceu, mas principalmente pelo que deixou de ser feito quando ainda havia chance de esclarecer os fatos. Mesmo sem novos avanços concretos, o caso nunca foi oficialmente encerrado no imaginário popular. Ele continuou sendo revisitado como um símbolo de perguntas sem resposta e de um passado que insiste em não ser esquecido. Para muitos, enquanto não houver uma explicação clara sobre o que aconteceu com Leandro, sua história continuará ecoando como um lembrete incômodo de que algumas verdades permanecem enterradas, não por falta de interesse, mas por falhas que o tempo não conseguiu apagar completamente. Com o avanço da tecnologia e o amadurecimento das discussões sobre direitos humanos no Brasil, o caso Leandro Bossi passou a ser reinterpretado sob uma nova ótica. Já não se falava apenas de um desaparecimento infantil ocorrido no início da década de 1990, mas de um retrato fiel das limitações institucionais da época. Investigadores mais jovens, que estudaram o caso anos depois, apontaram que protocolos hoje considerados básicos simplesmente não existiam ou não eram aplicados de forma padronizada naquele período. A ausência de um Banco Nacional de Pessoas Desaparecidas, a falta de integração entre forças policiais de diferentes estados e a carência de tecnologias forenses avançadas contribuíram diretamente para que o caso se perdesse no tempo. Especialistas destacaram que, nos primeiros dias após o desaparecimento, decisões cruciais poderiam ter sido tomadas de forma diferente, aumentando as chances de localizar Leandro ainda com vida ou, ao menos, preservar evidências fundamentais. O debate público passou então a se deslocar da busca exclusiva por um culpado para uma reflexão mais ampla sobre responsabilidade institucional. Muitas pessoas começaram a enxergar o caso Leandro Bossi como um divisor de água simbólico, um exemplo trágico que ajudou a impulsionar mudanças futuras nas políticas de investigação de desaparecimentos no país. Ainda que essas mudanças tenham vindo tarde demais para Leandro, elas passaram a ser vistas como um legado indireto de sua história. O impacto emocional do caso também atravessou gerações. Adultos que eram crianças na época do desaparecimento relatam até hoje a sensação de medo que tomou conta das comunidades,
alterando hábitos simples como brincar na rua ou andar desacompanhado. Leandro deixou de ser apenas um nome nos jornais e passou a representar a vulnerabilidade da infância diante de um mundo que nem sempre é capaz de protegê-la. Mesmo com o reconhecimento oficial da morte, a falta de uma narrativa conclusiva mantém o caso aberto no imaginário coletivo. Não há um momento final, um ponto de encerramento claro. Há apenas fragmentos, hipóteses e lacunas que resistem ao tempo. Essa incompletude é justamente o que mantém o caso Leandro Bossi vivo nas discussões, como um eco persistente de perguntas que nunca receberam resposta. Para muitos estudiosos, é essa ausência de fechamento que transforma o caso em um verdadeiro cold case, não apenas no sentido técnico, mas também no emocional. Um caso que esfriou nos arquivos, mas nunca esfriou na consciência social. Enquanto não houver uma reconstrução clara do que aconteceu, Leandro continuará sendo lembrado como o menino que desapareceu e cuja história permanece suspensa entre o passado e a necessidade de justiça. Com o passar dos anos, o caso Leandro Bossi passou a ser revisitado por pesquisadores independentes, jornalistas investigativos e produtores de conteúdo que buscavam resgatar histórias esquecidas pelo tempo. Esses novos olhares não tinham o poder legal de reabrir o processo, mas cumpriam um papel importante ao reorganizar informações dispersas, confrontar versões oficiais e questionar incoerências que haviam sido naturalizadas ao longo das décadas. Documentos antigos, reportagens de época e depoimentos públicos passaram a ser analisados de forma mais crítica. Muitos apontaram contradições entre declarações dadas em momentos diferentes, mudanças sutis nos relatos oficiais e a fragilidade de algumas conclusões aceitas como definitivas. Embora nenhuma nova prova concreta tenha surgido, esse movimento reacendeu o debate sobre o quanto o caso realmente foi esclarecido. A família de Leandro, ao longo do tempo, manteve viva a memória do menino, mesmo diante do desgaste emocional causado por anos de espera e frustração. A ausência de respostas claras não apenas prolongou o sofrimento, como também dificultou o processo de luto. Sem um corpo, sem uma narrativa completa e sem responsabilizações diretas, o sentimento predominante sempre foi o de injustiça silenciosa. O caso também passou a ser citado em estudos sobre erros investigativos e falhas sistêmicas em crimes contra crianças. Especialistas em segurança pública passaram a utilizá-lo como exemplo de como a combinação entre pressão social, mídia intensa e falta de estrutura pode levar a conclusões apressadas ou insuficientes. Em vez de encerrar a história, essas conclusões acabaram deixando dúvidas que se perpetuaram. Mesmo décadas depois, o nome Leandro Bossi ainda desperta emoções fortes. Para alguns, representa a dor de uma infância interrompida. Para outros, simboliza a necessidade constante de aprimorar os mecanismos de investigação e proteção infantil. O caso deixou de ser apenas um episódio isolado e passou a ocupar um espaço maior na memória coletiva, como um alerta permanente. Essa permanência não ocorre por acaso. Ela existe porque, no fundo, há a sensação de que algo ficou inacabado. Enquanto existirem perguntas sem resposta, o caso continuará sendo revisitado, reinterpretado e recontado. Leandro permanece presente não apenas nos arquivos, mas na consciência de todos que acreditam que nenhuma história assim deveria terminar sem verdade. À medida que o caso Leandro Bossi se distancia no tempo, ele passa a ocupar um lugar delicado entre a memória e o esquecimento. Para as instituições, trata-se de um processo antigo, arquivado, com poucas possibilidades práticas de avanço. Para a sociedade, no entanto, o caso continua vivo sempre que é lembrado como símbolo de uma falha coletiva na proteção da infância e na busca pela verdade. O silêncio oficial que se instalou ao longo dos anos contrasta com o barulho interno de quem nunca aceitou a falta de respostas. A ausência de conclusões definitivas gera um desconforto que atravessa gerações, especialmente porque envolve uma criança e circunstâncias que jamais foram completamente esclarecidas. Esse desconforto é o que impede que o caso seja simplesmente esquecido. Cada nova menção ao nome de Leandro reacende perguntas antigas: o que realmente aconteceu naquele dia? Quais informações se perderam no caminho? Quais decisões poderiam ter sido diferentes? Mesmo sem novas provas, essas reflexões continuam relevantes porque ajudam a identificar padrões de falhas que ainda se repetem em investigações atuais. O caso também evidencia como o tempo pode ser um inimigo da justiça. Testemunhas envelhecem, memórias se apagam, registros se deterioram. Quanto mais os anos passam, mais difícil se torna reconstruir os fatos com precisão. Ainda assim,
a importância de manter a história viva não está apenas na esperança de uma solução, mas na responsabilidade de aprender com o passado. Leandro Bossi deixou de ser apenas um nome ligado a um desaparecimento. Ele representa todas as crianças cujas histórias não tiveram um desfecho claro e todas as famílias que continuam esperando por respostas que talvez nunca cheguem. Enquanto essa espera existir, o caso seguirá como uma ferida aberta na história criminal brasileira. Chegar ao fim da história de Leandro Bossi não significa chegar ao fim do caso. Pelo contrário, é exatamente aqui que o silêncio pesa mais. Depois de tudo que foi dito, investigado, contestado e arquivado, o que permanece é uma ausência que nunca foi preenchida. Um menino que saiu para brincar e nunca mais voltou. Uma família que ficou presa no mesmo dia por décadas. Um país que aprendeu a conviver com a falta de respostas. O verdadeiro clímax deste caso não está em uma revelação final, mas na constatação de que a verdade completa jamais veio à tona. E talvez seja isso que mais incomode. Porque quando não há um culpado oficialmente responsabilizado, quando não há um desfecho claro, a sensação é de que algo ficou inacabado. Como se a história tivesse sido interrompida no meio da frase. Leandro Bossi não é apenas um caso antigo. Ele é um lembrete duro de que o tempo não resolve tudo. Há feridas que não cicatrizam sozinhas. Há histórias que precisam ser contadas repetidas vezes para que não desapareçam junto com quem as viveu. Enquanto alguém se lembrar, enquanto alguém questionar, o caso continua existindo. E agora, a pergunta inevitável fica com você. O que você acredita que realmente aconteceu com Leandro Bossi? Foi uma sequência de falhas? Houve algo que nunca veio a público? Você acha que esse caso ainda poderia ser solucionado se fosse reaberto hoje? Deixe sua opinião nos comentários. Sua visão pode trazer um novo olhar sobre essa história. Se você acredita que casos como esse não devem ser esquecidos, inscreva-se no canal para acompanhar outras investigações que o tempo tentou apagar. E se esse conteúdo te fez refletir, deixe o like. Ele ajuda a manter essas histórias vivas e a mostrar que, mesmo depois de tantos anos, ainda existem pessoas que não aceitam o silêncio como resposta.